Vamos saudar a mandioca? Nesse vídeo nós conheceremos mais sobre as profundas influências culturais da mandioca sobre o Brasil e entender por que ela é conhecida também como a rainha do Brasil. Nós vamos conhecer sobre a sua toxicidade, sobre as suas propriedades medicinais, além de conhecer o método de preparo tradicional dessa importante planta na cultura brasileira e na cultura das Américas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. A mandioca, a Manihottis culenda crantes, é da família Euphorbiaceae, é a raiz tuberosa mais importante das regiões tropicais e subtropicais do mundo, com seu uso no processamento industrial e na alimentação humana e também animal. No Brasil, a espécie é cultivada em todas as regiões do país, em cerca de 2,2 milhões de hectares. Lembrando que este é o segundo vídeo na qual nós estamos falando sobre a mandioca. E se você quiser conferir o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos sobre as características físicas dessa planta e diversas outras curiosidades sobre elas, confere lá esse vídeo que é bem legal. E vamos dar sequência aqui no nosso vídeo falando das características culturais da sua influência. Por considerar a mandioca o alimento que mais representa a cozinha brasileira, Cascudo atribuiu a ela o epíteto de Rainha do Brasil. Para o autor, nenhum outro alimento é mais legítimo e mais popular entre os brasileiros. Para o povo brasileiro, comer sem farinha não é comer. Principalmente no século XIX, tempo em que ela tornou-se definitivamente o mais dos comuns, o mais fulcral dos produtos alimentares do país, alimentando não apenas a mesa, mas também a economia do Brasil. Porém, foi também neste século, no século XIX, que ela perdeu a sua centralidade na economia brasileira. Foi a partir de 1820, quando as plantações de subsistência deram lugar às áreas de cultivos de produtos para exportação, que a mandioca iniciou seu processo de decadência, tendo sido substituída por outros gêneros alimentícios, como o milho e o café, e posteriormente pela cana-de-açúcar. A mandioca ela representa um essencial ingrediente na alimentação de milhões de pessoas, principalmente no campo e em áreas urbanas. Ela ocupa uma posição destacada como uma fonte de calorias depois de culturas como o arroz, o milho e a cana-de-açúcar. Portanto, a mandioca ela desempenha um importante papel agregador junto às famílias residentes em comunidades rurais. Ela é única dentre as 98 espécies conhecidas da família Euphorbiaceae cultivada para fins de alimentação. A mandioca ela é usada das mais diferentes formas, como alimentação, bebida alcoólica e também como remédios. Lembrando que nós já falamos de alguns desses usos lá no nosso vídeo anterior. Ela é conhecida por diversos nomes em diferentes regiões, como aipim, maniva, manaíba, uaipi, macaxeira ou carim. Ela é um alimento rico em amido e fornece diversos subprodutos, como a farinha, a tapioca, o beiju, bebidas e bebidas fermentadas. Ela é rica em vitamina A e aminoácidos e ela é pobre em proteínas. As raízes, que são justamente a parte mais consumida da planta, apresentam grande quantidade de amido, sendo, portanto, ricas em carboidratos e uma excelente fonte de calorias. Estima-se que 1 kg de mandioca pode oferecer cerca de 1.400 calorias. A raiz ela apresenta também baixa quantidade de proteínas, mas possui vitaminas como a vitamina C e minerais como cálcio, fósforo e ferro. As mandiocas que têm uma coloração amarelada, elas também têm beta-caroteno, um precursor da vitamina A. A mandioca ainda é rica em fibras e apresenta pouca gordura. A mandioca ela não é exclusivamente usada na alimentação. Essa planta ela é utilizada na produção de etanol, plásticos biodegradáveis, madeira compensada e cosméticos e também na indústria têxtil. A mandioca ela também é usada para a fabricação de ração animal. E aí vamos entrar agora um aspecto muito importante dessa planta, que é a sua toxicidade. A mandioca ela faz parte do grupo de plantas chamadas de cianogênicas, por conter nos seus tubos leitosos os glicosídeos de ácido cianídrico, a linamarina e a lotaustralina. Quando o látex desses tubos leitosos ele é machucado, quando a raiz é cortada, ocorre uma ruptura da estrutura celular das raízes e esses glicosídeos cianídricos entram em contato com enzimas especiais da planta, que são chamadas de linamarase, e também com ácido cianídrico, que é altamente venenoso. E aqui nesse esquema nós temos a estrutura
de como funciona o caule da raiz. Nós temos na parte mais externa, onde tem digamos assim, a pele, né, da planta, aquela parte marronzinha da planta. Essa outra parte mais interna, que é a parte do córtex, é aquela parte que normalmente é meio rosada nas plantas. E dentro dessa parte a gente tem algumas estruturas importantes que compõem a barreira da planta, né? E abaixo dessa parte da planta, do córtex, nós temos mais internamente os vasos de xilema, nós temos as regiões de parênquima, que além também desses pequenos quadradinhos, nós temos as deposições de grãos de amido, onde fica no caule. E acima dessa região central, dessa bolinha central, onde tem essas deposições de grãos de amido, nós temos essa região meio como se fossem umas manchinhas, que são os vasos de látex. E são nesses vasos de látex que se mantém essas substâncias que, quando há uma ruptura dessas estruturas, começa-se a liberação do ácido cianídrico. Por esse motivo, a planta possui poucos predadores animais e de insetos. O ácido cianídrico ele é o princípio tóxico da mandioca, e até mesmo a inalação do ácido cianídrico pode causar sério risco à saúde. A dose letal oral de ácido cianídrico é de 35 mg, ou seja, o consumo de 200 a 500 gramas de tubérculo fresco pode levar à morte. A mandioca brava ou amarga possui uma quantidade maior de ácido cianídrico do que a mandioca mansa ou doce. Mesmo assim, ela é o alimento mais comum das populações indígenas. Entre os povos indígenas da Amazônia, são utilizados vários processos com uma finalidade de desintoxicar a planta, para consumi-la sem o perigo de envenenamento. E nós vamos descrever um desses processos padrões para a desintoxicação da planta, cujo seu uso é o mais difundido e comum na Amazônia. E aí, então, entrando justamente nesse preparo da mandioca. O autor Hilbert, em 2016, no seu artigo sobre a química dos povos indígenas da América do Sul, descreve um dos processos para a desintoxicação da mandioca, e nós vamos aqui falar qual que é esse processo. Trata-se basicamente de uma combinação sofisticada de práticas que nós podemos identificar como processos que são mecânicos, hidráulicos e bioquímicos. Esses procedimentos transformam um tubérculo altamente tóxico em uma farinha torrada muito nutritiva que consiste quase que totalmente em amido, além de outros subprodutos. Inicialmente, a raiz da planta é colocada durante a noite ou por alguns dias em um riacho, até que ela começa um leve processo de fermentação ácida. E essa fermentação que ocorre, esse início de fermentação, tem diversos efeitos. Os micro-organismos ou os produtos do seu metabolismo, eles acabam atacando as paredes dos vacúolos das células, na qual estão depositados os glicosídeos cianogênicos, aqueles que nós escrevemos anteriormente. E assim eles possibilitam que a linamarina entre em contato com a linamarase, de modo que o ácido cianídrico é liberado. Como observado, a linamarina ela é sintetizada e ela se acumula no vacúolo. O vacúolo é uma estrutura que ele tem por função acumular determinadas substâncias na célula da planta. Após acontecer o rompimento de uma célula, aqui nós temos esse esquema da célula, internamente nós temos o vacúolo. E lá dentro desse vacúolo, que é essa estrutura aqui, que ocupa boa parte da célula, é que está depositada a linamarina. E quando ocorre esse rompimento da célula que rompe o vacúolo, a liberação, a linamarina, então ela vai ser convertida em cianeto pela enzima linamarase e também pelo o FNL, que está presente na parede celular. Além disso, por causa dos micro-organismos que são gerados na fermentação, também se produz, como nós já descrevemos, a linamarase, que é a enzima que decompõe a linamarina. E, além disso, em função do baixo valor do pH, cria-se um ambiente que intensifica a atividade da enzima já existente na planta. Após a exposição à água, as cascas do tubérculo elas são removidas, já que nelas é que se encontra uma concentração particularmente elevada desses glicosídeos cianídricos. Após elas serem descascadas, as mandiocas elas vão ser raladas, transformando-se em uma farinha grossa e úmida.
Para a continuação do procedimento de desenvenenamento, né, da mandioca, usa-se a famosa prensa tipiti, um instrumento produzido pelos indígenas a partir de palha trançada. O uso do tipiti, ou tepeti, que na língua tupi significa cesto para espremer água, foi descrito detalhadamente já em 1587 e contado por Gabriel Soares de Souza no seu recente livro Tratado Descriptivo do Brasil. Theodor Koch Grunberg, que viajou pela Amazônia, descreveu a sua utilização também no início do século XX. Essa prensa, o tipiti, exclusivamente utilizado para a preparação da mandioca, é uma invenção indígena, para a qual não existe nenhum paralelo na Europa. Ela parece ter sido desenvolvida pela primeira vez no nordeste da Amazônia. Esse sumo que escorre do tipiti, conforme ele vai sendo prensado, ele ainda é tóxico, mas ele é reaproveitado de duas maneiras. Ou ele é usado para a conservação de carne, ou ele é desintoxicado para a produção do tucupi. Para a produção do tucupi, esse líquido ele é deixado exposto ao sol por alguns dias até fermentar, removendo mais um pouco do ácido cianídrico. O resto das toxinas é tirado cozendo o líquido, cozinhando, surgindo então o sumo ácido chamado tucupi, que tem uma cor clara, amarelada, que também é empregado na alimentação. A farinha de mandioca prensada com tipiti, ela ainda está úmida e geralmente ela vai ser transportada para um recipiente maior, bem grande. Na sequência, vai secar essa farinha nesse recipiente, vai secar essa farinha em grandes assadeiras sobre o fogo, sendo que elas são constantemente remexidas, né, as farinhas, o que faz com que escape o resto do ácido cianídrico nesse processo. As folhas da planta da mandioca também são utilizadas na culinária amazônica. Depois de passadas no moedor, as folhas elas são vendidas no mercado e elas são utilizadas na cozinha para fazer uma sopa tradicional, a maniçoba. A preparação da sopa também é bastante demorada. As folhas moídas elas são cozinhadas durante uma semana, quase que ininterruptamente, junto com vários tipos de tempero, incluindo toucinhos, linguiças e carne de porco salgada. A sopa grossa ela é bastante salgada, normalmente. E aí nós entramos agora na etnobotânica da mandioca. De acordo com Albuquerque, em 2014, a mandioca ela era utilizada pelos indígenas em diversos usos, tanto como alimento, bebida embriagante, veneno, remédio e como presente para os mortos e para os vivos. Algumas dessas utilidades, como alimento e como veneno, foram citadas na carta de José de Anchieta para os padres e irmãos pertencentes à Companhia de Jesus de Portugal no ano de 1555. Nele, José de Anchieta diz: "O principal mantimento desta terra é uma farinha de pau, que se faz de certas raízes, que se chamam mandioca, as quais são plantadas e lavradas a este fim. E se comem cruas ou assadas ou cozidas, matam, porque é necessário deixá-las em água até que apodreçam, e depois de apodrecidas se fazem em farinha. Este é o principal mantimento, em alguns legumes e folhas de mostarda." E aí nós entramos já no aspecto da relevância cultural da mandioca. A pluralidade da mandioca se dá em diversos aspectos, tanto sociais, culturais, históricos, econômicos, ecológicos e nutritivos. Aqui no Brasil, a mandioca e todos esses aspectos eles são marcados e circundados pela biodiversidade típica do Brasil. Em contato com os indígenas, a mandioca passou a fazer parte do prato dos europeus, que encontravam a mandioca no solo brasileiro. A farinha de mandioca, mais conhecida na época das navegações, era conhecida como farinha de pau e se tornou um mantimento essencial nas expedições marítimas do Novo Mundo e em suas explorações terrestres. Esses mesmos viajantes identificaram o beiju, também conhecido como beiju ou biju, como sendo o chamado pão branco europeu, que acabou se tornando o pão da conquista. O beiju é muitas vezes confundido com a tapioca, porém elas são iguarias distintas nos seus ingredientes e no seu preparo, embora ambas sejam feitas a partir da mandioca. Entre todas as espécies domesticadas pelos indígenas,
foi a mandioca, a escolhida pelos colonizadores portugueses como o gênero básico da sua subsistência. Essa opção deu-se reconhecimento da sua altíssima produtividade por hectare plantado, que era muito superior ao milho e ao feijão, os seus mais próximos concorrentes durante o período colonial. Da mesma forma, a mandioca mostrava-se um produto resistente e pouco exigente no tocante aos solos e ao clima, como descrevemos lá no nosso primeiro vídeo, aqui falando da mandioca. Outra vantagem do cultivo da mandioca no período colonial era quanto ao seu transporte e ao seu armazenamento, que eram altamente precários naquela época. Quando a farinha estava bem torrada e bem acondicionada em palha seca de bananeira ou de palmeira, ela podia ser transportada com grande facilidade, daí ganhando seu apelido de munição de boca. Alvo de memes durante a abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, a então presidenta Dilma Rousseff chegou inclusive a saudar a mandioca, relembrando a relação da raiz com os povos da floresta e a sua importância histórica, uma vez que a primeira Constituição brasileira era chamada popularmente de Constituição da Mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho e certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Sobre a mandioca pairava tamanho prestígio que a primeira Constituição brasileira, a de 1824, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Nesse período, o direito ao voto tornou-se um privilégio apenas para aqueles que tinham renda medida por bens da raiz da mandioca, da indústria, comércio e sendo principalmente a raiz da mandioca. E aí nós entramos agora nos usos da mandioca. A mandioca, além da destacada importância na alimentação humana e animal, as suas raízes são também utilizadas como matéria-prima em inúmeros produtos industriais. A fécula da mandioca, que é considerada nobre devido ao seu aproveitamento industrial, é largamente utilizada na indústria alimentícia, têxtil, papel e papelão, farmacêutica, panificação e confeitarias, cosméticas e bebidas, dentre outras aplicações. A sua parte aérea, suas folhas, elas podem ser empregadas ainda na alimentação humana, como nós descrevemos, como um produto culinário, da alimentação animal também, sob a forma de silagem, feno e até na sua forma in natura, picada e misturada nas rações. Dada a sua grande importância na história do Brasil, o Dia Nacional da Mandioca é dia 22 de abril. E aí, entrando um pouquinho mais nos usos tradicionais da mandioca. Vários grupos indígenas têm utilizado a mandioca pelas suas propriedades medicinais, e o consumo desta planta é seguro quando adequadamente extraída e processada, como nós escrevemos aqui. Mandioca tem sido usada na medicina tradicional para várias doenças, incluindo abscessos, micoses, feridas na região da Nigéria e também nas Guianas, embora ainda não haja evidência científica suficiente para apoiar esses usos. Outro exemplo é que o amido extraído das raízes de mandioca ele pode ser combinado com o rum e aplicado topicamente, direto na superfície, em crianças para tratar os seus abscessos e as erupções cutâneas, que é o que a gente descreveu anteriormente. Além disso, as raízes da mandioca ralada são misturadas com suco de aloe vera e também com sebo bovino para uma aplicação externa para tratar micose e dermatite aguda, enquanto que a raiz ralada é aplicada diretamente a cortes e feridas. As folhas de mandioca também são utilizadas para outros fins medicinais, como emplastros hemostáticos para tratar feridas. Na ilha de Bornéu, localizada no sudeste asiático, alguns grupos étnicos, como o Bidaiu, Selaco, Melenau, Iban e Kayan, também usam a mandioca como medicina tradicional. Algumas pessoas, os grupos de Bidaiu, Selaco e Melanau, usam a mandioca para aliviar dores de cabeça, preparando uma pasta de polpa que pode ser aplicada topicamente como um cataplasma. Os Ibans consomem a mandioca para aliviar a constipação, bebendo uma mistura feita com uma combinação de mel e suco das folhas. Além disso, as pessoas Kayan acreditam que o suco fresco preparado a partir de folhas de mandioca pode curar a hematemese, que é o vômito de sangue.
Notavelmente, o suco das raízes da mandioca ralada também é usado como tratamento para constipação e dispepsia, que é a azia ou má digestão. Mas o molho aquoso das folhas também pode ser aplicado para tratar a febre na área sul-pacífica. Notavelmente, a mandioca também tem sido usada em Fiji para tratar o glaucoma, dobrando o caule ou as folhas aquecidas e esfregando-as nos olhos afetados. Nas áreas rurais da Tanzânia, folhas e caules da mandioca são comumente usados para induzir o aborto em gravidezes indesejadas, pois foram encontrados para ter um forte efeito contrativo sobre o útero. Além disso, os migrantes paraguaios na Argentina usam a raiz da mandioca selvagem como um dos muitos ingredientes necessários em uma decocção para tratar infecções urinárias. E aí vamos entrar brevemente aqui na crise global da fome e a sua relação com a mandioca. Cerca de 690 milhões de pessoas, cerca de 8,9% da população mundial em todo o mundo sofrem de fome, com um aumento de aproximadamente 10 milhões de pessoas por ano e um aumento total de quase 60 milhões de pessoas nos últimos anos, dado este no artigo de FAO e colaboradores em 2020. Como tal, o desafio de alcançar a segurança alimentar foi listado como um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que visam ser realizados por todos os membros das Nações Unidas, da ONU, até 2030. O objetivo é alcançar a segurança alimentar, erradicar a fome, melhorar a nutrição humana e promover a agricultura sustentável. Todos esses objetivos da ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E, com isso, a ONU destacou os benefícios potenciais do conhecimento indígena na obtenção da segurança alimentar por meio da utilização sustentável e adequada dos recursos bioculturais. Infelizmente, variedades e raças locais de plantas e animais domesticados estão desaparecendo em todo o mundo, juntamente com o conhecimento indígena e local associado a essas plantas e animais, devido a uma mudança em direção a uma intensificação da agricultura com um pequeno número de culturas melhoradas e variedades específicas. O declínio da agrobiodiversidade tradicional e da biodiversidade genética representa um sério risco à segurança alimentar global, minando a resiliência de muitas comunidades locais. O sistema alimentar tradicional dos povos indígenas desempenha um papel importante na segurança alimentar local, tornando-os independentes do sistema de mercado. O sistema alimentar dos povos indígenas pode ser definido como alimentos que são livres e acessíveis localmente aos povos indígenas. Além disso, os povos indígenas possuem conhecimento indígena e tradicional sobre plantas comestíveis em seu ambiente natural local, seja através da agricultura ou da colheita selvagem. Isso está em contraste com essa estrutura de market food, que pode ser comprado a vários produtores comerciais, principalmente na produção de óleos de cozinha, alimentos enlatados, açúcar, macarrão instantâneos e afins. Nesse contexto, o rico conhecimento indígena sobre o uso de comestíveis negligenciados e subutilizados de espécies vegetais oferece um recurso amplamente inexplorado para apoiar a segurança alimentar, combater a desnutrição e alcançar uma agricultura sustentável, que são justamente os objetivos da ODS, na qual a mandioca ocupa um papel central e demonstra desde o período de conquista e de domínio europeu sobre as Américas o poder que a mandioca tem e o poder que os conhecimentos indígenas possuem. E aí, entrando agora sobre a origem do nome mandioca. Etimologicamente, esse nome mandioca ele vem dos povos originários de matriz tupi, e o termo mandioca equivale a manioca ou casa de mani ou raiz de mani. E nós iremos escrever as razões para isso daqui a pouco. Cabe destacar sutilmente que o termo mandioca incide sobre a raiz da planta, ao passo que maniva ou maniba se refere às folhas da mandioca ou ao arbusto visível. E aí, entrando na lenda da mandioca. A lenda da origem da mandioca, ela é da etnia tupi, segundo o site InfoEscola, da qual a gente vai descrever aqui.
De acordo com essa história, a filha do cacique de uma tribo tupi-guarani havia engravidado e seu pai estava muito furioso e queria saber de quem era o bebê que ela estava esperando. A indígena afirmava que não sabia como tal fato teria acontecido, pois não tinha se entregado para nenhum homem. O cacique ele não acreditou na sua filha. E certa noite o chefe da tribo sonhou que alguém lhe dizia para acreditar em sua filha, pois ela contava a verdade. A partir deste momento, o cacique passou a aceitar a gravidez da filha e a esperar ansioso pela chegada da neta. A menina era muito bonita, tinha a pele branca e se chamava Mani. Ela trazia muita alegria para a aldeia, pois era uma criança muito feliz e querida. Durante uma manhã, Mani foi encontrada sem vida pela sua mãe. Com muita tristeza, o povo enterrou a menina dentro da própria oca. A terra ficava umedecida com tantas lágrimas e depois de alguns dias nasceu uma planta diferente no mesmo local onde o corpo havia sido enterrado. A planta não era conhecida pela aldeia e eles perceberam que ela tinha uma raiz escura e por dentro ela era toda branca. Em homenagem à filha, ela colocou o nome de Manioca, em junção de Mani, nome da criança, e Oca, local onde ela foi enterrada, que com o passar dos anos tornou-se o nome mandioca. E se você gostou desse vídeo, nós temos o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos mais sobre as características físicas da mandioca. Vou deixar indicado aqui para vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!